tarde, começando Mulheres Poderosas. Hoje vamos receber aqui para um bate-papo o Dr. Paulo Akiyama. Desculpa, Dr. Paulo. E o assunto por aqui é bastante sério. O Dr. Paulo é formado em Direito e Economia, advogado, atua, entre outras áreas, em Direito de Família. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental, guarda compartilhada e outras coisas referentes a este assunto. Boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde, Silvia, como vai? Ótimo, senhor. Um prazer tê-lo aqui no Mulheres Poderosas. E eu que agradeço o convite. Olha, o assunto é bastante delicado. Estamos falando em alienação parental. Eu vou pedir para o Dr. Paulo dar uma geral dizendo do que se trata a alienação parental, que muitas pessoas ainda desconhecem. A alienação parental em si, eu sempre divido em duas fases. A alienação parental e a síndrome da alienação parental. A alienação parental, ela sempre inicia de que forma? Um dos genitores, principalmente aquele que tem a guarda da criança, dos ascendentes, começa a praticar um tipo de lavagem cerebral com a criança, criando falsas imagens na cabeça dessa criança. E essa insistência e a permanência dessa atividade na cabeça da criança, ou até do adolescente, acaba se transformando, o que nós chamamos já da síndrome da alienação parental. Que são as consequências dessa A atitude. síndrome, eu digo como leigo, não sou psicólogo nem psicanalista, mas eu já digo que é uma doença, entendeu? Ela já se instalou na criança. A alienação parental é o ato de fazê-lo. Então vamos dar alguns exemplos. Vamos dizer o seguinte, os pais brigaram, se separaram, provisoriamente a mãe ficou com a guarda do filho, isso porque 99% dos casos é assim que acontece, e aí a mãe começa, tá vendo? Seu pai fez isso, por causa do seu pai não deu certo no nosso casamento, agora seu pai está morando fora, e assim começa a destruir a imagem do pai. Arranjou outra mulher, tem outra família, ele não gosta mais de você. Isso. Essa criança vai para casa da avó. A avó continua. A avó continua essa história. Aí a tia tios, continua, porque a alienação parental, ela não é feita só pelo genitor, é feita também pelos parentes próximos, que estão ali no redor, naquele ambiente da criança. E fica toda hora martelando na cabeça dessa criança, de que forma? Destruindo a imagem desse pai e evitando com isso a convivência do pai com a criança. Porque é normal no direito a gente falar, dia de visita, vão marcar as visitas, quando vão ser as visitas. As visitas vão ser uma vez a cada 15 dias, no final de semana a cada 15 dias, uma pernoite, e assim sucessivamente. Só que tratar isso de visita é uma coisa assim muito chocante, né? Porque pai não visita filho e filho não visita pai. Pai convive com o filho, filho convive com o pai. Filho convive com o pai e com os parentes paternos. Tá? Então, essa é a ideia de que nós estamos sempre estamos lutando no judiciário para que se entenda que é muito importante a todos fazerem isso, todos os profissionais do direito, esquecerem o litígio, esquecerem que aquilo é uma briga, porque a briga não leva a nada, só tem uma vítima nessa briga, que são os filhos. As vítimas sempre serão os filhos. Nem pai, nem mãe ganham nessa batalha. Então, alienar uma criança parentalmente e ver as consequências que essa criança vai ter é muito triste. Eu já assisti vários casos. Nós vamos pegar crianças que são dispersas, que não conseguem mais ter atenção nas aulas, por exemplo. Nós vamos pegar crianças que têm uma depressão profunda,
que nós chamamos do grande pensador. Ele fica num cantinho dele, no mundinho dele, e é uma enorme depressão que ele está sofrendo ali. Ou o inverso, uma incrível irritabilidade, a qual deixa essa daí criança, que muitas vezes... aquele taxado como terrível na escola, de mau comportamento. Exatamente, daí começam a rotular essa criança como hiperativa, que na verdade ela não é hiperativa. O problema dela é psicológico, o problema dela é uma revolta por tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela, naquele ambiente que ela está vivendo. Essa criança se transforma num adolescente. Esse adolescente, com essa mágoa dentro dele, com essa revolta dentro dele, vai ser muito mais revoltado do que um adolescente normal, porque o adolescente é aquele revolta sem causa, né? É o revoltado sem causa. Então, essa criança vai ter muito mais problemas, esse adolescente. E quando se transforma adulto? Esse é o grande problema. Tá? Então, você vai ver mulheres que não suportam, não têm um relacionamento durável. Homens que não têm um relacionamento durável. Homens que não se relacionam bem no trabalho, mulheres que não se... É a história de homens, todos os homens não prestam. Né? Exatamente. Você vai ver o histórico por trás, tem uma coisa Sempre assim. tem uma história. Uma vez eu estava numa entrevista numa rádio, e ao longo dessa entrevista houve participação de uma mãe, e ela deu o depoimento dela, que se ela soubesse que ela ia ocasionar tanto mal para a filha dela, ela não teria feito essa prática. E hoje ela sofre essas consequências em razão do quê? Tá? De tudo aquilo que ela fez ao longo da falência do casamento. O casamento, que eu falo, os pais se separam, ou seja, marido e mulher se separam, né? Mas os pais não se separam dos filhos, os filhos permanecem. A educação desse filho, ela é voltada a ambos. Ambos têm que se dedicar a esse filho. Quando eles conceberam essa criança, foi num ninho de amor. Então, eles estavam curtindo aquela maravilhosa, o amor, a paixão, ou seja lá o que for. Tá? Isso não pode acabar de uma hora para outra. Pois é. E o que eu acho revoltante, como o senhor disse, essa mãe que se pronunciou dizendo, se eu soubesse, né, que o que ia ocasionar, o meu comportamento teria sido outro. Mas, alguns anos atrás, não se sabia realmente. Não tinha um nome estabelecido para isso tudo. Na verdade, o estudo da síndrome da alienação parental começou em 1933, aproximadamente, por um pesquisador da Universidade de Colômbia, Richard Gardner. Então, é muito antigo. É bem antigo. Ao longo desses anos, ele escreveu mais do que 40 livros, mais do que 400 artigos a respeito. Depois, em vários casos, na Corte de Família nos Estados Unidos, explicando a síndrome da alienação parental. Mas esse assunto veio à tona, não tem muitos anos que a coisa, que as pessoas entraram em contato com um nome para isso, porque, claro, isso existe desde o primeiro casal que se separou. Sem dúvida. Né? Isso existe. Eu tomei conhecimento da alienação parental através de uma entrevista que a gente já fez aqui há uns 3 anos atrás com um pai de Bragança Paulista que sofreu na pele isso e resolveu levantar essa bandeira, o Marcelo, a quem eu mando um abraço e parabenizo por essa bandeira levantada e por colocar tantas pessoas ao par deste assunto que é tão delicado. E aí é que você para pensar realmente, né? Porque quando não acontece com você, é difícil você se colocar no lugar do outro, seja dessa criança, seja desse casal que se separa. E aí a gente começa a observar quanta gente faz isso, quantos casais agem dessa maneira. Poucos são os casais que têm uma separação numa boa, sem esse conflito e sem essa encrenca. Sem dúvida. Isso mesmo? É isso mesmo, Silvia. Deixa eu mais ou menos colocar para você. Em 2008, aproximadamente, um projeto de lei que já tramitava no Congresso foi promulgada a primeira lei da guarda compartilhada, tá? Onde
teoricamente era optativa, a guarda compartilhada. Por que que veio isso? Veio através da lei do divórcio e o divórcio sem causa. Que antigamente nós tínhamos o desquite, depois transformou em separação judicial, depois o divórcio. Em 2010, nós tivemos a lei da guarda compartilhada, da alienação parental, juntamente com a alteração da lei do divórcio. Tá? Qual é essa alteração que houve na lei do divórcio? Faz-se o divórcio primeiro e briga-se pela partilha posteriormente. Então, seriam praticamente 2 processos. Tá? Para evitar o quê? Para evitar aquela briga contínua e mantendo o casal casado. Perante a lei dos homens, eles estariam casados. Tá? Em 2014, tá, veio a nova lei da guarda compartilhada, que nós podemos até discutir um pouquinho mais. Por quê? Tá? Porque já se preocupava, lá em 2008, com a alienação parental. Eu tive vários contatos com um desembargador que hoje já está aposentado, mas ainda escreve muitos artigos a respeito, o doutor Caetano Lagrasta, e ele foi juiz de família, quando não se falava em alienação parental ainda no Brasil, e ele já praticava a cautela de saber se essa criança estava sendo alienada. Porque é um grande estudioso, ele leu os trabalhos de Gardner. A gente pode dizer que é mais ou menos uma exceção? Que a maioria... Não é mais ou menos, é uma exceção. É uma exceção. É uma exceção. No Brasil todo eu conheci pouquíssimos que atuavam dessa forma. Então, se você considerar a quantidade de magistrados que tem em todo o Brasil, você contaria 2 ou 3 no máximo em todo o Brasil que tinham essa visão. A história é assim, a guarda da mãe, eu não tiro esses filhos dessa mãe. Eu escutei recentemente um pronunciamento da ministra Nancy Andrighi, e ela dizia o seguinte: nós ainda estamos vivendo no século XIX. Hoje estamos no século XXI, mas ainda com a mentalidade no século XIX. E ela estava rogando a todos os participantes desse encontro, que eram juízes, representantes do Ministério Público, advogados, para que eles revessem os seus paradigmas, revessem a necessidade da aplicação da lei da guarda compartilhada, tá? E revessem o seguinte, uma coisa que também ouvi do próprio ministro Fux, né, que quando ele está de folga, ele gosta muito de leitura, mas quando ele está de folga, tudo que ele lê não é relacionado ao direito. Ele diz que ele lê vários assuntos diversos, porque ele diz que o bom juiz é aquele que tem um conhecimento geral e, se possível, conhecer um pouco de direito. Essa foi muito singular, dá para dizer muito simplório, mas é uma questão de exemplificar, né? E, da mesma forma, eu entendo que no judiciário hoje, os juízes de família eles deveriam se prender um pouco e ler alguns livros sobre psicanálise, sobre psiquiatria, sobre psicologia, que tratam do assunto alienação parental e a origem dessa alienação parental. E aí sim eles verão que a fundamentação do projeto de lei da guarda compartilhada, dessa última guarda compartilhada, pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, ele foi muito feliz em dizer o seguinte, que a aplicação obrigatória da guarda compartilhada evitaria o quê? Tá? A aplicação da alienação parental. Os pais não se entendem pelo filho ou pelos filhos, eles vão ser obrigados a se entenderem pelo bem maior dos filhos. Os filhos têm direito, não eles. O senhor acha que isso, eu vejo essa lei como um primeiro passo para que a gente tire da história a alienação parental, mas também não é tudo. Não, não é tudo. Não. E nós temos que conscientizar as pessoas. Né? O trabalho de conscientização é esse que nós estamos fazendo com você, como nós estamos fazendo com vários outros. Por exemplo, agora no dia 6 de novembro, nós vamos ter uma palestra na Estácio de Sá, na Faculdade de Estácio de Sá. Participarão na mesa eu e mais juízes, outros advogados, psicólogos, psicanalistas e o deputado Arnaldo Faria de Sá. Vamos ter lá um debate bem aberto a respeito disso, porque nós estamos tentando o quê? Conscientizar os jovens, conscientizar os novos advogados, para que eles entendam que direito de família não é batalha, direito de família é conciliar, direito de família é mediar uma situação. Se o advogado de direito de família for um bom mediador,
Eu garanto para você o seguinte, que o número de processos que nós temos hoje correndo nas varas de família reduziria em 1/3 ou menos. Aí se discutiriam partilhas, se discutiriam um ou outro caso de interdição, alguma coisa desse porte, entendeu? Mas não com relação à guarda de criança, não com relação à saúde de criança. Isso é muito importante. Por exemplo, tem casos concretos, nós podemos trazer, não vamos citar nem vara, nem nome, nem quem é, mas, por exemplo, nós entramos com um pedido de guarda compartilhada, porque já havia um litígio existente entre os pais, litígio de pensão, litígio de divisão de bens, então já eram praticamente 4 processos, mas ninguém discutiu a guarda, então nós pedimos a guarda compartilhada. Em cada processo desse que está rolando, o advogado da outra parte, ou seja, da mãe, juntou que a separação foi muito traumática, que ela estava em estado de depressão profunda, juntou laudos médicos, que ela se encontra em estado de depressão profunda, que ela está fazendo tratamento para isso. Então, nós pedimos a guarda compartilhada e que provisoriamente fosse dada a residência da criança ao pai. Tá? Ao invés de ser concedido isso, ou ao invés de ser avaliado melhor, porque bastava pegar nos demais processos, olhar os laudos, os depoimentos que houveram lá dentro daqueles outros processos, que o próprio representante do Ministério Público verificaria que o que nós estamos dizendo ali não é mentira, é verdade. Nós não estamos montando um cenário para criar uma confusão. Pelo contrário, nós estamos querendo preservar a saúde da criança. Simplesmente foi contra. Acho que não é momento de se compartilhar a guarda. Quer dizer, você se surpreende. Como assim? Existe um momento para um pai e uma mãe, ambos, fazerem parte da vida de uma criança? Pois é. Então, isso acontece nesse parecer do Ministério Público, a manifestação dele. O juiz simplesmente assinou embaixo naquilo que o Ministério Público disse, não aceitou nossos argumentos, fomos despachar com ambos, conversar com ambos. Não é esse o problema. Nesse mesmo processo, existia uma execução de pensão. Por que execução? Foi determinada uma pensão, um valor de pensão, tá? Só que na pensão estava incluso assistência médica e escola da criança. O pai já vinha pagando assistência médica e escola da criança. Contrato da escola em nome dele, assistência médica em nome dele. Tá? Continuou pagando, daí o advogado da outra parte falou, não, você está pagando fora a sentença. A sentença diz que você tem que pagar X valores. Tá? Aí nosso contra-argumento dizendo o seguinte, olha, tanto assistência médica quanto escola se compõem os alimentos. Tá? A diferença desses valores estão sendo depositados rigorosamente na conta da mãe. O que o pai tem receio é que se ele parar de pagar assistência médica, principalmente, a criança vai ficar descoberta. Vamos conversar com o Ministério Público simplesmente respondeu, isso é um outro problema. Se a criança ficar sem assistência médica, a mãe que se vire. Tá? Mas quando ela me falou isso, assim, eu fiquei chocado, né? Porque muitas vezes o Ministério Público ou o próprio juiz trata o advogado como se fosse um intruso ali. Na verdade, você está discutindo um assunto muito relevante, a vida de uma criança. E ela não quis nem ouvir meus argumentos. Então, que determine a sentença, porque não aceita-se compensação. Mas não estava havendo realmente uma compensação. A interpretação de compensação seria diferente. Seria o seguinte, eu saio com a criança, eu comprei uma roupinha, eu comprei um ingresso de cinema, eu comprei um tênis, então eu vou abater esse valor da pensão. Tá? Não é isso. Tá? São as primeiras necessidades da criança, escola e assistência médica. Foi determinado por ela, foi determinado pelo juiz que realmente está errado e que se continuasse com a execução de alimentos sob pena de prisão. Tá? Ok, então falei para o pai, para de pagar. Senão você vai acabar sendo preso, você vai ter que pagar 2 vezes, porque estão te cobrando os atrasados, tá? E se você continuar pagando, vão continuar te cobrando. Mas aí esses recibos, toda essa documentação... Não aceitaram, não foi aceito, porque interpretaram como uma compensação. Só que
o resultado ocorreu da forma que a gente estava prevendo. A criança tem menos de 6 anos de idade. Nenhum convênio médico aceita uma nova criança com menos de 6 anos de idade. Então, a criança está descoberta. Entendeu? Daí voltam atrás querendo saber, advogado da outra parte, querendo, mas não dá para vocês manter a assistência médica no nome do pai, ele paga, vocês depositam a pensão, ela devolve o dinheiro. Ela devolve o dinheiro. Falei, também não é justo isso. Ele vai pagar duas vezes. Use esse dinheiro de outra forma. Exatamente. Então, esses são casos concretos que você começa a analisar, você fala, meu Deus, sabe, eu estou aqui pregando um assunto muito sério, preocupado com a saúde dessa criança, preocupado com o psicológico dessa criança. Tá? Isso não acontece por quê? Porque não há uma interpretação ampla da lei, não há uma interpretação de que direito de família é uma coisa muito delicada, tá? E muito pelo contrário, não há interpretação, eles não pedem auxílio técnico, porque o juiz não é obrigado a entender tudo, mas ele tem a parte técnica, o corpo técnico para fazê-lo. Então ele poderia ter chamado psicólogo, poderia ter chamado alguma consultoria em termos de seguro-saúde. Ele tem essa possibilidade. Dessa possibilidade. Exatamente. E não simplesmente achar que, olha, ele não quer pagar pensão, então determine-se a prisão dele civil. Agora eu vou além um pouco, né? E a consciência destes pais, aonde é que fica? Né? Onde é que está localizada essa criança? Se uma criança, deduz-se, que é gerada a partir do amor, se um casamento é constituído porque em algum momento esse casal, essas pessoas chegaram à conclusão de que se amavam, que sentiam isso e queriam essa relação. Fruto dessa relação, essa criança. Quando assina lá um papel desconectando esse casal, cada um vai viver a sua vida, esse serzinho que está no meio tem que ficar à mercê de tudo isso, pela falta de consciência desse pai e dessa mãe, ou pela falta de consciência deste homem e dessa mulher, pela falta de consciência destes seres humanos, né? Que eu acho que falta humanidade. Eu acho que a grande história de tudo é a falta de humanidade. Um pai e uma mãe que consegue colocar acima desse amor a essa criança as suas vaidades pessoais, porque nas separações, o senhor me diga se eu estiver enganada, a vaidade pessoal, o estar ferido porque o outro não me quer, ou porque o outro chegou à conclusão que a gente tem que encerrar esse relacionamento, o ego dessas pessoas, o egoísmo dessas pessoas acaba sendo maior do que o amor a essa criança. Isso para mim é o final dos tempos. Infelizmente, essa é uma verdade. E é assim que as coisas fluem. E nosso escritório, principalmente, nossa maior atividade hoje em termos de direito de família é sobre guarda, sobre alienação parental e guarda compartilhada. Tá? O divórcio, cada um conta a sua história. Tá? Mas o fruto é ele que nós temos que conservar. É um serzinho que vai contar. São eles que nós temos que vai conservar. Formar uma história, não é contar, é formar. Exatamente. Só para você ter uma noção, a lei da alienação parental completou 5 anos agora. Foram 5 anos de maturação. E ao longo desses 5 anos, você vê que ela não é tão bem aplicada como deveria. Mas o que mudou depois da lei? Efetivamente, o que a gente tem de... Não, muita coisa mudou. Tá? Não vou dizer para você que não, muita coisa mudou. Por exemplo, existem casos de mães que vão lá e fazem uma falsa queixa crime contra o pai, que o pai abusou do filho. O caso que eu conheço tem Eu fui consultado recentemente por uma pessoa de outro estado de São Paulo, fora de São Paulo, e que ela falou, olha, o meu advogado me orientou a fazer isso, eu fiz, daí meu marido brigou, provou, e o que aconteceu? Eu perdi a autoridade parental, eu perdi
a guarda do meu filho e eu só estou podendo vê-lo uma vez por semana, 1 hora, dentro de uma vigília, dentro do fórum, ou seja, é a visita supervisionada. Ela colocou vigília, inclusive no e-mail que ela me mandou, achei até interessante. Ela falou, o que eu faço agora? Como é que eu posso agir? Eu falei, agora vai ser complicado, porque você vai ter que manter o seu tratamento psicológico, você foi apenada para isso, vai ter que provar que você está se restabelecendo psicologicamente. Agora, você voltar a ter a guarda do seu filho vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil você tê-lo dentro do seu lar. Porque essa atitude que você fez é uma atitude muito séria. Além do crime, né? Porque você fez uma falsa comunicação de crime. E esse pai entrou com queixa-crime contra essa mãe? Entrou com queixa-crime, entrou com danos morais, entrou com o pedido da guarda que conseguiu e ainda ela está tendo que pagar pensão. Quer dizer, ela foi sentenciada em tudo contra ela. Quer dizer, igual esse ato, existem inúmeros no Brasil. E ainda tem que pagar um tratamento bem bom para essa criancinha, para entender, porque é claro que na boca nos ouvidos dessa criança, vai acabar chegando essa história. Você não tem noção. A confusão na cabeça dessa criança. Ao longo do... Se você vai acompanhando os processos no dia a dia, existem grupos nas mídias, nas redes sociais, sobre alienação parental, guarda compartilhada, histórias que vão contando. Então, eu acompanho... Cabeludas. Cabeludas. Eu vou acompanhando, vou lendo todas essas histórias para saber, né? E às vezes eu fico pensando, olha, se 10% disso for verdade, nossa, nós estamos perdidos nesse mundo, né? Porque realmente existem coisas absurdas. Tá? E aí, essa lei, doutor Paulo, é claro que veio para o bem e fez, mas exatamente o que mudou depois dessa lei? Não, começou a se tratar melhor o assunto alienação parental. Apesar de ainda o judiciário estar um pouco engessado, o próprio Ministério Público ainda um pouco engessado, ainda não mudaram os paradigmas deles. Mas é crime, alienação parental. É considerado crime? Pode ser considerado um crime. Em que caso é considerado crime? Pode ser considerado um crime. Aliás, o doutor Caetano Lagraça... Ou são os apêndices da história, como essa que a são gente os contou, apêndices da história. Que levam a... Agora, muitas vezes a alienação parental ela é feita inconscientemente. Exatamente como você disse, o pai que está ferido, a mãe que está ferida, tá? Começa a descarregar aquela revanche, aquele ódio contra o parceiro em cima da criança. Tá? Isso como se fosse um desabafo. Então, muitas vezes é inconsciente isso. Agora, eu acredito o seguinte, minha opinião pessoal, não vou dizer que é de todos, né? Aliás, eu compartilho isso com o doutor Caetano Lagraça, como eu te comentei, que é uma pessoa que realmente considero muito, estudei muito todos os acórdãos que ele foi relator e realmente é de grande valia, eu aprendi muito com isso. Ele entende o seguinte, que aquele que pratica alienação parental dolosamente, ou seja, conscientemente de que está fazendo aquilo, equivale a ser um crime de tortura. Mas como é que você vai provar que isso era consciente? Os laudos psicológicos, sendo tratados de forma bem séria e bem acompanhados, tá? Eles trazem isso à tona. Trazem à tona isso. Porque eu já teve vários casos que houve o estudo psicológico com o pai, com a mãe, com a criança, com o pai e com a criança, com a mãe e com a criança, e os três juntos. Tá? E aí se detectou realmente que havia a prática da alienação parental de forma dolosa por parte da mãe. Claro que o juiz não vai ao extremo, ele vai determinar primeiramente que ela faça um tratamento psicológico, ela perdeu a guarda da criança por um período, tá? Para que, se ela melhorasse, viesse a ser transformado posteriormente isso em guarda compartilhada, tá? Mas a residência permanecendo com o pai, porque na guarda compartilhada você tem uma residência. Então, ficaria com o pai e aguardando a evolução. Quer dizer, essa mãe está sendo avaliada até hoje, já fazem 3 anos. Tá? Ela continua sob avaliação e ainda não teve o direito da guarda compartilhada.
ela não teve uma melhora. Me parece que depois da sentença ela piorou um pouco mais. Tá? Pelo menos são os relatos que nós temos acompanhado. Então, é um problema muito sério isso. Daí você começa a estudar a história da pessoa. Tá? Essa mãe também é fruto de um casamento que não deu certo. A gente vai ver, aprendeu assim. Né? É fruto daquela história, que ela deve ter sido alienada lá atrás, entendeu? E isso vem carregando dentro do interior dela. Então é esse o mal da alienação parental. Tá? Você acaba transferindo isso lá na frente. O senhor acha que as campanhas alertando para esse assunto, elas são suficientes ou a gente ainda está com um número aquém do necessário? Na verdade, a mídia ela não traz uma verdade aos fatos, não divulga esse mal como deveria ser tratado. Tá? É um assunto muito sério, é um assunto que está afetando muita gente no nosso país. Tá? As pessoas têm que entender que nós estamos hoje na era digital. Você aperta um botãozinho, tudo acontece. Tá? Então, essas pessoas têm que entender que, principalmente quem está na mídia hoje, que ela deve trazer isso, deve levar essa orientação ao povo em geral. Aquela mãe que se separou, ou aquele pai que se separou, aquele casal que houve a falência do casamento deles, assistindo o seu programa, por exemplo, eles vão ter uma base, vão parar, vão refletir, pô, será que eu estou fazendo isso com meu filho? Então, é esse tipo de divulgação que tem que ser feita. Que nem a guarda compartilhada hoje, obrigatória, né, a partir de 2014, quando os pais não se entendem, aplica-se a guarda compartilhada. Muita gente hoje já está discutindo coabitação. Só segurando um pouquinho nessa história da guarda compartilhada, ela é a partir da lei obrigatória? É, a partir de 2014. É o que diz a lei. E aí, esse pai ou essa mãe podem abrir mão disso pelo outro. Como é que Pode, a própria isso? lei diz, né? Se uma das partes abrir mão da guarda compartilhada, deixa a guarda monoparental ou unilateral com a mãe ou com o pai. E aí também é avaliado, porque existem alguns casos em que uma das partes é realmente um mau caráter. Teoricamente, né? Teoricamente. E aí, como é que entra essa obrigatoriedade da lei? Então, mas aí é onde entram os acessórios do judiciário. Né? O juiz ele tem que ter os seus assistentes técnicos, ele tem que ter os psicólogos avaliando, porque é no limite. A lei diz assim, aplicação do limite. Aquilo que for melhor para a criança. Tá? Ou seja, quem é que vai dizer ao juiz aquilo que é melhor para a criança? Os psicólogos. Tá? Aqueles que fazem a avaliação. Só que, infelizmente, ainda o nosso judiciário ele não está dotado de equipe técnica para isso. Então, as coisas vão caminhando. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas discutindo coabitação. O que é coabitação? Né? Seria aquela famosa guarda alternada, uma semana na sua casa, uma semana na minha, uma semana... Isso não é guarda compartilhada, isso o pessoal intitulou de guarda alternada, que não existe no ordenamento jurídico. Vamos frisar um pouco isso para entender essa história da coabitação e da guarda compartilhada. Guarda compartilhada consiste em ambos assumirem as despesas e dividirem a criação desse filho. Não só a criação, como toda a orientação e como toda a convivência. Tá? Ou seja, a convivência comum da criança ela tem que ser equilibrada dentro da possibilidade de cada pai. Ou seja, a gente está falando na continuidade daquilo que era, entre aspas, dentro daquele casamento. Exatamente. Como aquele filho era criado. Exatamente. Um pai e uma mãe criavam esse filho, essa criança, e vão continuar assim, independente deles estarem separados. Exatamente. Vão decidir sobre escola, vão decidir sobre aula de natação, qual é a melhor escola de natação, aula de inglês, ou se vai fazer francês, vão discutir todas
tudo aquilo que a criança vai fazer, como se estivessem juntos. E essa parte financeira, porque também é dividida nesse caso. No meu entendimento, aliás, o entendimento de muita gente, a partir do momento que você compartilha a criação, você compartilha despesas. Tudo dentro da proporcionalidade. Tá? Como a convivência também você compartilha na proporcionalidade. Que nem, no meu caso, eu e minha esposa, nós tivemos 2 filhos, que hoje já são 2 monstros. Tá? Mas na época eu trabalhava muito, eu não dizia, eu saía de manhã, meu filho estava dormindo, chegava à noite ele estava dormindo, quer dizer, isso acontece no dia a dia. Minha esposa trabalha, então também ficava fora um tempo, e aí você convive aquele final de semana, você convive naqueles horários que você está, e vamos discutir escola, vamos ver como é que está indo, o dia que ela podia ir na escola, saber como ele estava, ela ia, o dia que eu podia ir na escola, eu ia, e assim sucessivamente. Como funciona, como tem que funcionar a guarda compartilhada. Muitas vezes o pai vai viajar a trabalho, tá? A criança está com a mãe, tá? Ou o inverso, porque hoje as mulheres elas têm uma atividade profissional também bastante dinâmica, como antigamente os homens. Hoje a mulher ela ocupou o espaço dela. Então você aqui, por exemplo, ocupando o seu grande espaço, um grande programa de comunicação. Tá? Então, essas coisas tem que saber se balancear. Não fiquem se degladiando no judiciário, não fiquem se contratando advogados e mais advogados para brigarem por vocês, tá? Porque aquele pouco tempo que vocês têm para conviver com o seu filho, vocês vão estar o quê? Se desgastando numa briga judicial. Claro, é a continuidade, como a gente falou aqui. Hoje você pega fulano na escola, você pode pegar hoje, ou você leva amanhã para natação, ou você... Ou assim, essa semana que vem eu vou ter que ficar fora 3 dias, a criança pode ficar com você, passar a noite, entendeu? Você pega na escola, leva na escola e tal. Quer dizer, essa é a convivência equilibrada. Aí vem a pergunta de muitos que devem estar aí em casa escutando a gente e diz, mas eu não posso vê-lo na minha frente, né? Mulherada, né, que ainda tem... O homem ainda acho que cede um pouco mais nesse fato do que as mulheres. E as mulheres, não posso ver aquele sujeito na minha frente. Como é que eu vou ficar ligando para ele vir aqui e eu ter que ver a cara do sujeito para ele vir buscar o meu filho aqui? Quer dizer, engole esse seu orgulho. Você não precisa ter nenhum relacionamento com ele, a não ser essa conversa entre vocês referente ao seu filho. Engula esse orgulho, pelo amor de Deus. É um serzinho que está aí. Eu gosto de brincar um pouco com isso. Um grande amigo meu uma vez falou, né, uma discussão que ele teve com uma mulher na rua, por um negócio de trânsito. Ele falou assim, ainda bem que eu não sou obrigado a beijar ninguém na boca. Né? E isso é uma verdade, ninguém mais é obrigado a beijar ninguém na boca. Então, pai e mãe é o seguinte, é meu filho, são meus filhos, entendeu? E é deles que eu preciso cuidar. É isso que nós precisamos. O próprio Ministério Público, os próprios juízes, magistrados, eles têm que entender isso. Vocês têm que se resolver. A criança não tem culpa. Agora, em função disso, deixa eu voltar um pouco ainda nessa história. Vamos falar do divórcio, né? Toda essa facilidade, porque inclusive se você não tem bens e quer se divorciar hoje, você vai para um cartório, quer dizer, aquilo que demorava anos e passava-se, como o senhor citou aqui, por diversas etapas, agora é feito num espaço de tempo assim... Muito rápido. Muito rápido. O senhor acha que isso, em função, eu vejo, conheço pessoas, eu adoro dar exemplo por aqui, porque, né, que, assim, na loucura, então chega no meio de uma briga, resolvem se divorciar, vão lá, se divorciam, né, e depois, passado aí 2 meses, eles se arrependem e voltam a morar juntos, ou até a se casar de novo, né? O senhor acha que essa facilidade a que temos hoje de ir para esse divórcio, ela acaba colaborando com isso tudo, com essa loucura, com esses casais assim movidos pela emoção e dentro dessa emoção, consequência disso, a alienação
parental? Na verdade, nós temos que separar. Essa facilidade. Nós temos que separar um pouquinho as coisas, né? O divórcio hoje rápido, vamos dizer assim, o divórcio administrativo, que nós chamamos, que você vai no cartório, acompanha do advogado, vai lá e faz o seu divórcio, não pode ter menor envolvido. Tá? Toda vez que tiver menor envolvido, tá? Isso vai ao judiciário e vai ter a tutela do Ministério Público. O Ministério Público está lá para tutelar o menor, tá? Garantir que o menor vai estar bem assistido. E aí já não se transforma tão rápido da forma que você está dizendo. Mas mais rápido do que há anos atrás. Eu não posso te dizer, vai depender um pouco. Como eu te disse, o seguinte, hoje o divórcio está sendo encarado, quando se trata... Vamos dizer que o casal não tenha bens, mas eles têm um bem maior, que é um filho. Aí vai começar a briga pela guarda do filho. Tá? Nunca se para em um único processo. Esse processo de divórcio ele vai acabar se desdobrando em 3, 4, 5 processos. Até a maioridade desse filho ainda a coisa tem continuidade. Exatamente. Mas o problema maior que eu vejo é esse conflito inicial. Tá? O conflito inicial começa com o divórcio e a discussão da guarda. Daí vem o pedido de pensão. Daí a mulher acha que ela tem direito à pensão. Pensão é só para a criança, não é para ela. Em que caso a mulher tem direito a essa pensão? Quando Existe ela não algum? tem uma atividade remunerada, tá? Então, às vezes, é concedida uma pensão à mulher por um período, 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, alguma coisa se porta, até que ela possa se restabelecer, se recolocar no mercado de trabalho. Tá? Então, ou então, se ela não tem idade mais para mercado de trabalho, ou seja, uma pessoa de 60, 70 anos. Vai falar, pô, mas se divorciam. Tá? Com 40 anos de casada, acaba se divorciando. Também conheço. Eu conheço, tenho casos assim. Então, há esse divórcio. Então, há a partilha de bens. Se a partilha de bens, se houver bens suficientes para todos viverem, tá? E não há pensão. Mas se não houver... Tá? Evidentemente, ela vai pleitear alguma coisa em termos de pensão. Tá? Então, é nesses casos que a mulher teria esse direito. A pensão, na verdade, são para os filhos. Tá? É para dar o básico aos filhos e que eles se desenvolvam. Aí começa a encrenca, quando ela toma ciência de que a pensão é para os filhos. Exatamente. E não para ela. Aí, uma das fases da alienação parental, tá, é usar a criança como arma. Ou seja, ela pega essa criança usando a pensão alimentícia e fala assim, bom, você já deve ter escutado isso, como nossos internautas também vão ter escutado. Eu vou tirar até as calças dele, entendeu? E aí começam aqueles pedidos absurdos de pensão, aquelas revistas. Quer dizer, uma criança de 3 anos de idade, a pessoa quer 10 mil de pensão. Tá? Espera aí, uma criança de 3 anos de idade vai consumir 10 mil reais. E a parte dela? Ela não vai dar? Daí começa a aparecer aquelas planilhas de cálculo que os advogados colocam. Olha, é condomínio, aluguel, é faxineira, é minhas compras na Alô Bebê, minhas compras não sei aonde, compras não sei aonde, compras... É a babá da criança. É a babá, empregada, é combustível do carro para poder levar a criança no médico. É uma série de coisas que se coloca ali que você fala, pô, peraí, é um absurdo isso. Sabe, se vocês estivessem juntos, vocês não iriam estar gastando 10 mil reais para criar essa criança. Tá? Então, esse bom senso tem que existir com o judiciário. Hoje nós estamos assistindo um pouco mais de bom senso. Tá? Não tanto quanto deveria, mas nós estamos assistindo um pouco mais de bom senso. Eu acredito que o amadurecimento vai existir daqui para frente e esse bom senso vai acabar melhorando. Por quê? Como eu disse anteriormente, todos têm sua atividade. Hoje eu digo 90% dos casais que se separam, ambos são profissionais, ambos têm sua atividade. Evidente, vamos dizer que o marido ganha 100 mil reais, a mulher ganha 10 mil reais. Então, na proporcionalidade, vai se compartilhar essa despesa. Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Mas a criança não vai ficar desassistida. O que a criança necessita num primeiro instante? Uma boa escola, uma boa assistência médica, roupa, entendeu? E boa educação, boas atividades. Ah, precisa de uma babá? Precisa de uma babá. Ou vai ser uma escola integral,
Vai optar, essa é a guarda compartilhada que nós vai haver a opção dos pais. Ah, não, vamos optar por uma babá, ou vamos optar por uma empregada doméstica. Tá, quanto vai custar? Ah, R$2.000 por mês. Tá, R$2.000, então, 1.000, você dá 1.000. Tá? E assim que se funciona. Ah, vai para um passeio na escola. Quanto custou esse passeio? R$100. Estou 50, você 50. E assim, isso é o compartilhamento. Tá? Nada mais justo do que isso. Porque essa criança não, ela vai ter tudo. Porque se ficar só nas costas de um, suportar todas essas despesas, será que ele vai aguentar? Por quanto tempo ele vai aguentar? Todos nós temos altos e baixos na vida. Hoje você pode estar muito bem empregado, com uma remuneração muito boa, amanhã, a crise que o país se encontra, você perde o emprego. Você perde o emprego, como é que você vai manter aquele mesmo padrão que você mantinha? Não tem como. Daí você entra com uma revisional de pensão, porque você perdeu o emprego, e essa revisional de pensão vai rolar 1 ano, 2 na justiça. Até lá, você já quebrou, não conseguiu pagar, você está com pensão atrasada, vai estar sendo executada e é capaz de ter uma prisão civil decretada. E assim sucessivamente. Então, essas coisas têm que ser um pouco mais ágeis, o judiciário tem que ser um pouco mais ágil com relação a isso, principalmente nesses assuntos que se tratam, nesses momentos, por exemplo, de crise. Isso já está acontecendo bastante. Eu acho que tem que ter bom senso em tudo, né? Por parte de ambos, né? Pai e mãe. O pai ganha 10, a mãe ganha 10, essa criança era criada sob um teto, o qual o salário da família era de R$20.000. Mas aí, este casal se separou, o pai pegou os 10 dele e foi montar a vida dele, a mãe pegou os 10 dela e foi montar a vida dela. Então, essa criança, ela não vai viver mais sob o salário de R$20.000, porque as despesas aumentaram para ambos, né? Ele teve que constituir a casa dele, a vida dele, o carro não é mais o mesmo, enfim, as despesas foram divididas. Eu acho que até isso. Então, essa criança vai ter que se adaptar a isso. Exatamente, só que aí... Não é você tirar, a gente não está falando de diminuir o padrão de vida, mas de dar consciência até nisso para essa criança. Mas também não é só isso. Qualquer mudança numa família que hoje que o casal vive junto, tá? Estão lá casados, harmoniosos, tudo, com os filhos. Qualquer mudança que exista entre o casal, de remuneração, os filhos têm que se adaptar. Isso é uma vida normal, é o normal de qualquer vida, de qualquer pessoa. Então, a adaptação, ela tem que ser feita de uma forma clara para a criança. A criança entende. Sincera, né? Já dizia um pediatra dos meus filhos, que já é falecido, e eu sempre costumo dizer isso, né? Criança não tem problema, quem tem problema são os pais. As crianças se adaptam com uma facilidade. Tranquilamente. Se nós não criarmos problema para isso. Exatamente. Realmente somos os criadores. Então, essas coisas que nós estamos sempre chamando a atenção de todos, né? Para que não deixe isso acontecer. Eu chamo também a atenção para todos os advogados que militam na área de família. Esqueçam aquela mentalidade que existia antigamente do desquite. Esqueçam aquela mentalidade que existia antigamente da separação judicial. Esqueçam a mentalidade da primeira forma de divórcio, que era uma briga enorme com relação à partilha de bens e se envolvia nesse meio a guarda das crianças. Hoje, vamos tentar mediar o assunto. Vamos abreviar o assunto com relação às crianças. Você não está sendo vencedor de um processo, porque processo ninguém ganha. Mesmo aquele que ganha, muitas vezes está perdendo muito mais do que ele está ganhando. Com toda certeza. Tá? Então, eu sempre apelo por isso. Uma conversa, senta, conversa. Esquece aquela empáfia de advogado, sabe? Aquele rótulo, sou doutor, entendeu? E conversa. Põe na mesa. Olha, dá para pagar isso? Dá para ser assim? Dá para ser assado? Porque o casal dificilmente vai se acordar, porque eles estão ainda com aquela animosidade entre eles. Mas nós somos profissionais, nós somos frios, nós não estamos vivendo o dia a dia deles, nós não passamos por aquilo. Então nós temos condições de sentar, discutirmos o assunto, montar um plano, voltar ao seu cliente e vender esse caso ao seu cliente e demonstrar para o seu cliente, olha, melhor para todos é isso.
Se amanhã, no direito de família, não existe o trânsito em julgado, que nós chamamos. O que é o trânsito em julgado? Quando se acaba o processo, depois de um certo período, se transitou em julgado. Está decidido, finalizou-se tudo aquilo. Se quiser, vai ser outro processo. No direito de família não tem o trânsito em julgado. Cabe sempre uma revisão. Então, quando se estabelece uma pensão, cabe uma revisional de pensão. Quando se estabelece uma guarda, cabe uma revisional de guarda. E assim sucessivamente. Então, ele nunca vai estar encerrado. Então, gente, nenhuma decisão no direito de família é definitiva. Vamos estender um pouquinho para a história de o pai, na ausência desse pagamento de pensão, ele vai para a cadeia. Ainda assim, tem a prisão civil. Quando existe uma execução de pensão, existe um artigo já na própria lei que diz o seguinte: você paga em 3 dias ou apresente uma justificativa. Você não vai contestar a ação, você vai justificar porque não pagou e o juiz vai avaliar se essa justificativa tem ou não fundamento. Nada mudou dentro da guarda compartilhada? Não, com relação à pensão, não. Tanto é que ainda com a guarda compartilhada, os juízes ainda determinam o valor de pensão, determinam também as datas de visita, vamos dizer assim, em sentença. Porque na eventualidade de precisar executar algo que não está sendo cumprido, tem que haver a sentença para ser executada. Mas no contexto geral, o que tem que ocorrer é o entendimento. A guarda compartilhada, ela é compartilhada. Então, você vai determinar o quê? As datas magnas, que seu filho vai passar com você. Então, Natal com um, Ano Novo com outro, no outro ano inverte. Férias, primeira quinzena com um, segunda quinzena com outro, no outro ano inverte. Aniversário, se vão fazer festa conjunta, se não vai ser conjunta. Dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, e assim sucessivamente. Mas desde que se mantenha um equilíbrio de convivência. Esse equilíbrio de convivência qual é? Não é porque a criança tem a residência com a mãe, ela vai falar, vai pegar o dia que eu quero. A criança é minha, você só vai pegar no dia que eu quero. Não. Isso aqui Mas ainda ocorre muito isso aí. Eu vou dizer para você que 90% ocorre dessa forma. Mas não é esse o objetivo da lei. O objetivo da lei é a convivência. Ou seja, olha, vou pegar a criança hoje ou amanhã, vamos combinar, pego na quinta-feira e te devolvo na segunda, na escola. Daí o pai ficaria na quinta, na sexta, no sábado, no domingo com a criança, na segunda-feira de manhã leva para a escola, na segunda-feira à tarde a mãe vai buscar. Ou na hora do almoço, sei lá qual é o período que essa criança estuda. Então seria essa a ideia da guarda compartilhada. Mas o que acontece? Vamos voltar para a alienação parental. É o dia de visita do pai, final de semana dele. Então ele liga na sexta-feira para a mãe, fala assim para ela, eu vou buscar ele à noite. Não, sabe o que é? Esse final de semana tem aniversário do amiguinho dele. Pô, mas justo no meu dia? Eu não pude fazer nada. E na verdade nem existe isso. Muitas vezes não existe. Eu estou indo buscá-lo e tal. Não, sabe o que acontece? Eu combinei com ele que eu ia levá-lo em tal lugar. Ele já está esperando há tanto tempo. Eu combinei tudo. Eu tive um caso específico, que os pais são separados e o pai tinha combinado com a mãe tudo de levar a criança para a Disney. Então, uma criança de 6 anos de idade, eu imagino, pelo menos na época que meus filhos tinham essa idade, isso que eu convivo hoje, todo mundo quer ir para a Disney. O grande sonho da criançada. É o grande sonho da criançada, ir para a Disney. E aí estava tudo combinado e tal. E aí precisava tirar o passaporte. Então, vamos marcar para tirar o passaporte. Só que tem que ir o pai e a mãe juntos para tirar esse passaporte. Ou então ter uma autorização com firma reconhecida por autenticidade. A mãe vai ter que ir até um cartório, assinar na frente do tabelião lá, para o tabelião por autenticidade. Dessa mãe não fez, aí perdeu o seu primeiro agendamento. Aí liga-se e fala, bom, quando é que... Não, amanhã eu estou fazendo, pode agendar para amanhã. Conseguiu o segundo agendamento. Pro dia seguinte. Nós mulheres, doutor,
Eu já estou até imaginando essa mãe assim. Você acha que eu não sei? Vai viajar com a outra, vai levar a namorada para Disney. Pelo quer viajar contrário, com a namorada. ela já sabia que ia a avó paterna e a tia paterna. Né? Já sabia quem ia. Daí, E mesmo assim... daí no dia seguinte, olha, essa pequena não deu, perdeu o agendamento. Então, você pode levar tal dia, você vai junto comigo, você assina lá, na Polícia Federal. Ah, então marca para quarta-feira. Um exemplo, estou te dando, não lembro a data exatamente. Daí, a terceiro agendamento. Terceiro agendamento. Tá? Quando chegou, na quarta-feira, olha, eu não vou poder ir. Eu tive um problema, quer dizer, ele perdeu os 3 agendamentos, daí só conseguia agendar depois, por um período longo. E que já se... ainda perdeu a passagem? Não, perdeu a passagem. O visto dele? Daí fez a menina falar que perdeu a vontade, que não queria ficar longe da mãe por tanto tempo. Eu não quero mais ir. Né? Eu não quero mais ir, não vai ser legal essa viagem, não vou. E acabou não indo, perdeu a viagem. Quer dizer, privou a criança de um passeio. Nossa, e quanto deve ter incutido na cabeça dessa criança as ameaças? Ah, mas você vai abandonar a mamãe? Você tem coragem de abandonar a mamãe? Mas ele, inclusive, ele falava assim, ó, ficar sozinha? Ó, papai está levando o tablet, hoje tem Skype, você fala todo dia com a mamãe, você vai ver a mamãe na tela, né? Por videoconferência e tal, você não vai ficar com saudade da mamãe. Ah, mas a mamãe falou que não é a mesma coisa. Quer dizer, acabou perdendo. Muito triste, né? E é um assunto que tem tantas outras coisas para a gente conversar a respeito. Tem um caso do seguinte, né? Os pais se divorciaram em São Paulo, fizeram um acordo de guarda compartilhada, e nesse acordo dizia o seguinte, olha, a mãe ia ficar com a residência da criança, ela não poderia viajar para fora do estado ou para fora do país, para fora do país não pode mesmo, mas para fora do estado, sem autorização expressa do pai. Tá, estava acertado, a criança de 3 anos de idade. De uma hora para outra ela pegou e se mudou para Santa Catarina. Daí começa a briga de pedir de volta a criança, aquela história toda, aquele monte de processo, daí vai para uma audiência nesse estado. E aí a mãe falou, não, mas eu não viajei. Eu falei, não, a senhora mudou, é pior. Podia ter mudado. Né? Não, o senhor está vendo com outros olhos. Peraí, como é que saiu de São Paulo, veio parar aqui, não atravessou o estado, não fez nada disso, quer dizer, eu estou vendo com outros olhos. E essa discussão continuou, ou seja, se desmembrou em 4 processos. Como eu te disse, sempre se desmembra, né? Em 4 processos. O que está resultando agora? A mãe voltou com a criança para São Paulo. E os processos estão em Santa Catarina. Quer dizer, e agora? Enfim. Muito complicado e eu acho que ainda a gente tem que caminhar muito nessa área. E o nosso papel é de divulgar isso para que você saiba do que se trata, não é? Exatamente. É isso que a gente tenta sempre fazer da melhor maneira possível. E mais uma vez eu vou voltar ao assunto, aos advogados, aos operadores do direito. A obrigação é nossa de mostrar a esse casal, tá, que não se discute a criança, ela é a vítima. Sabe? Nós estamos lidando com um ser humano, com uma vida. Isso é muito mais valioso do que qualquer coisa. É como se nós fôssemos médicos. Na hora de uma cirurgia cardíaca, você está com a vida do teu paciente na tua mão. Da mesma forma, você está com a vida de uma criança na tua mão, ou de crianças, né? Porque nem sempre é a única criança. São filhos. Normalmente são filhos, são 2, 3 filhos, né? Ou até mais. Tá? Teve caso de 6 filhos, entendeu? Então, você está com tudo aquilo na mão. Gente, não vamos alimentar mais a ira que já existe. Nossa, pelo amor de Deus. Vamos apaziguar. Só que, infelizmente, ainda tem colegas que ficam alimentando. Como fala, coloca a lenha na fogueira para a fogueira ficar mais forte. Tá? Isso não vai trazer resultado nenhum. Com certeza. Doutor Paulo, o senhor está nas mídias aí sociais, tem Facebook? Tem o Facebook. Quer passar os contatos para a gente? Onde é que a gente acha, doutor Paulo? Não, eu estou no Facebook, aqui Ama Advogados,
Tá? Nós temos o nosso site também, akiama.adv.br, certo? Tem nossos telefones, tem tudo lá. O que precisar, estamos sempre às horas. Eu agradeço muito. Eu que agradeço, Que volte Silvia. outras vezes, porque Agradeço a oportunidade. Inesgotável. Realmente é. Eu agradeço a oportunidade de poder trazer mais uma vez ao público um pouco de esclarecimento, que o assunto é muito complexo e nós tentamos trazer sempre numa linguagem bastante simples, para que todo mundo possa entender quais são as dificuldades que se existem no dia a dia, no próprio judiciário, com o próprio advogado. Ninguém é Deus, todos lutam muito, tá, por um objetivo único. Com certeza, uma luta constante. A gente vai encerrar por aqui esse bate-papo com o Dr. Paulo Akiama, que é advogado atuando, entre outras, na área empresarial e de direitos de família. Advogado e economista também, Dr. Paulo. Eu espero que você tenha entendido um pouco, se você passa hoje por essa situação de separação, que pare para pensar. Estes seus filhos, este serzinho que está aí e que veio ao mundo porque vocês, num ato de amor, conceberam essa criança, não tem que entrar em briga. Não tem que sobrar para ele de forma nenhuma o seu egoísmo, a sua encrenca, os seus desafetos. Eu diria ainda que, você pode perder esse filho para o pai, ou o pai pode perder esse filho para a mãe, mas toma cuidado com as suas ações, porque pior do que isso é perder essa criança para a vida. A cabecinha pode ficar muito confusa. Presta atenção nas suas ações com referência a essa criança. A gente encerra por aqui. Terça-feira a gente está de volta. Beijo, até lá.